Olá, como vão vocês? Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para os da noite. Mais uma vez, o nosso canal Ponderando com Caju, onde nós vamos prosseguir com os nossos trabalhos a respeito de economia, de gestão e de finanças pessoais. Como eu havia prometido para vocês, esse vídeo de hoje, ele é uma continuação do anterior, que é o número 37, é o vídeo 37, nosso trabalho 37, no qual nós discorremos a respeito de capital e juros simples. Dissemos o que é capital, dissemos o que são os juros simples. Juros simples, na verdade, nada mais é do que um método de se calcular o rendimento, que vai ser muito importante em como esse rendimento evolui. Dissemos isso e hoje nós vamos dar um passo mais adiante para nós tratarmos também do capital, porém agora dos juros compostos, porque os juros compostos são aqueles que verdadeiramente são aplicados. Eu mostrei os dois para a gente diferenciar um do outro e entender melhor ainda o que são os juros compostos e qual é o comportamento deles e a importância que eles têm. Muito bem. No nosso vídeo anterior, nós estávamos discorrendo a respeito de um capital. E o que é capital? Lembram? O capital é um valor acumulado que precisa retornar valorizado para o seu proprietário. No caso, esse capital que nós estamos tratando aqui é o capital bancário, porque capital ele pode ser aplicado em diversas áreas. Esta área aqui, ou em diversas atividades, é o capital aplicado em bancos, portanto, um capital bancário. Ótimo, sigamos em frente. E agora, como nós vamos lidar com esse mesmo capital, porém, numa outra situação de juros compostos. Esse capital é de quanto? De 10 mil. Quem é o proprietário dele? O banco. Ele que é o dono. Quem vai emprestar para valorizar esse capital? Eu. Ou qualquer pessoa física, ou qualquer pessoa jurídica. Porque tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem emprestar dinheiro de um banco. Qual é a taxa de juros, que é o rendimento do capital colocado a crédito, né? A taxa de juros é o rendimento de um capital, dinheiro posto para emprestar. O rendimento é 6%, e 6% o que é? São 6 partes de 100. 6 partes de 100 dá 0,06. Esqueci aqui de uma. Pronto. 0,06 corresponde à forma agora aqui decimal. Bem, e quantas vezes esse capital deve retornar? 4 vezes, durante 4 anos. Foi esse o período que nós escolhemos, mas não importa, poderia ser 4 anos, poderia ser 4 meses ou 4 vezes. É apenas para nós raciocinarmos, como se fosse 4 anos. Muito bem. Como que é o processo de juros compostos? Os juros compostos, eles vão incidir sobre o capital. Sim, também como juros simples, mas sobre o capital acumulado. E agora nós vamos destrinchar. Como é que é isso? Vocês vão ver que é um movimento diferente do movimento dos juros simples. Vamos ver então. De quanto que é o nosso capital inicial? 10 mil. Vai ter um juro sobre ele. Um juro. O juro de quanto? 0,06%. 0,06, na verdade. 0,06 vezes 10 mil dá 600. 10 mais 600, 10.600. Este aqui é o montante ou valor acumulado. Aqui que vai estar a diferença.
Porque agora a nossa taxa de juro vai incidir não sobre este capital inicial aqui, como acontecia. Agora não. Vai incidir sobre esses 10.600. Tanto é que esses 10.600 passam para cá. Daí esses 10.600, novamente, vezes a taxa de 6%, ou 0,06, que dá quanto? 6.000, melhor dizendo, 636. 636 dinheiros, né? Mais 10.600, que foi esse acumulado, vai dar quanto? 11.236. O capital está voltando pela sua segunda vez. Aqui foi a primeira vez, uma vez. Aqui a segunda vez. E agora nós vamos novamente para a terceira vez. Esse é 11.236, é o novo valor acumulado, o montante número 2, digamos. Esse montante número 2 passa para cá, de novo, no outro instante, no instante 3, e é sobre esses 11.236 que vai incidir a taxa de juros de 6% novamente, que é o nosso 0,06. 0,06 vezes 11.236 vai dar 674,16. Somados com o 11.236, nós teremos 11.910 centavos. Esse 11.910 é o montante número 3. Esse montante número 3 passa outra vez para a nossa base de cálculo. 11.910,11. Vezes a taxa de juros de 6%, que é o 0,06. 0,06 vezes esse 11.910 centavos vai dar 714,60. Somando os dois, nós chegamos ao final, que é de 12.624,70. Um pequeno lapso, mas continuando, 12.627, 12.624,70 é o nosso último montante. Observem novamente para frisar. O juro agora foi calculado sobre o valor acumulado. Sobre 10.600, 11.236, 11.910, que passa a ser o penúltimo, e depois chegamos ao final, 12.624,70. Então, nós começamos com 10.000 e terminamos com 12.624,70 centavos. Quando nós estávamos lidando com os juros simples, terminava em 12.600 certinho. Mas agora nós vamos ver as diferenciações do porquê isso acontece. Então, meus caros, esta aqui é o primeiro momento, e o que eu mostrei aqui? O movimento do capital quando a sua forma de rendimento é por juros compostos. É assim, esse movimento. Porém, nós devemos colocar isso de uma outra forma, porque nós temos um capital que precisa voltar e precisamos colocar as taxas de juros. Então, vamos fazer um abracadabra e preparar uma segunda tabela. Um instante só para a pausa. Voltando, meus caros e minhas caras, esta aqui era a forma como nós havíamos mostrado os juros simples. Para agora nós vamos mostrar a diferença para os juros compostos. Vejam, esse aqui o que é? O capital que eu tomei emprestado para valorizar para o banco. Ele tem que voltar. De quanto que é o capital? 10.000. Ele tem que retornar em quanto tempo? 4 vezes. 4 anos, 4 meses. 4 vezes. 10 divididos por 4, 2.500. Então volta 2.500, 2.500, 2.500 e 2.500. Isso aqui dá o quê? 10.000. Voltou o capital como ele era.
voltou o capital inicial que eu tomei emprestado. Mas o banco não quer isso. O banco quer o retorno do seu capital mais o rendimento. Ele quer os juros. Os juros. E esses juros é que vão ser calculados de maneira diferente em relação aos juros simples. Nos juros simples, eles eram sempre 600, 600, 600 e 600. No juro composto modificou. Agora, na primeira volta é 600. Na segunda é 636. Na terceira é 674,16 centavos. Na última volta é 714,60 centavos. Por que aconteceu isso? Porque eles foram calculados não mais sobre o capital inicial, mas sobre o capital acumulado, ou o montante, que vai aumentando. Então, é um juro que incide sobre o montante ou sobre o valor acumulado em cada período de tempo. E esse período de tempo o banco vai definir, né? Aqui nós colocamos anos, vezes, apenas para a gente raciocinar. Muito bem, então está aqui, ó, esta é a evolução deste montante. Então, ora, agora voltou o capital inicial. Mas e de quanto são os juros? Os juros são de, vamos lá, 2,624. Se vocês tiverem 624, opa, e vamos pôr os centavos, né? Isso, e 70 centavos. Ótimo. Se vocês pegarem esses juros aqui e somarem, porque eles são os acumulados a cada período, né? Somando no período 1, 2, 3 e 4, vai dar 2.624,70 centavos. Muito bem, agora o banco já tem o seu rendimento, que eu devolvi valorizado para ele. Pode ser tanto eu, quanto uma pessoa jurídica, que seria uma empresa, né? Eu retiro isso do meu trabalho social e uma empresa tira do seu trabalho social, que é do conjunto dos trabalhadores que estão lá. Bom, então 10 mil mais 2.624,70, nós vamos ter os 12.624,70 aqui. Basta que nós peguemos esse montante, vocês podem fazer na calculadora, 3.100 mais 3.136 mais 3.174 mais 3.214 e fechou os 12.624,70. Então observem que esse é o processo de juros compostos. Vejam que os juros eles vão se tornar maiores. Quando nós fizemos o nosso primeiro cálculo com os juros simples, se vocês lembram bem, o valor que deu foi 12.600. Agora, deu 12.624. Aparentemente, parece ser pouco, porque apenas 24 dinheiros e 70 centavos de dinheiro a mais que este anterior aqui. Mas ele é pouco porque o número de vezes é muito pequeno, são apenas 4. Quanto maior o intervalo de tempo, mais a diferença entre juros simples e juros compostos aparece. Então é uma questão de tempo. No tempo é que a diferença entre o juro simples e o juro composto pode se tornar gigantesca. Gigantesca mesmo. Então, agora nós vamos passar daí para mais uma etapa da nossa exposição, que é mostrar daí a expressão algébrica. E que vocês vão ver que é até bastante simples
à dedução da expressão que nos permite fazer isto aqui. Então, mais um abracadabra. Vocês vão ver, meus caros e minhas caras, que essa expressão algébrica que eu coloquei aqui é a mesma da anterior do juros simples. O que é esse 10.000? É o capital que voltou. O que é esse 2.624,70? É o rendimento do capital bancário, que é o juro, somado. O que ele é? É a taxa de juro multiplicada pelo esse capital. Daí o que eu fiz? Eu coloquei este C em evidência. E o STC, C vezes 1 é C. E daí C vezes este I aqui, C vezes I, volta a ser I vezes C. Então, esta expressão aqui já está indicando o último, quase último estágio do montante. Até aqui, se vocês observarem, pode ser muito parecido com a fórmula do juros simples, mas ela vai se diferenciar agora, porque eu não mostrei para vocês como que esses períodos, que são 4, os períodos de valorização, eles vão ser calculados no processo de cálculo de juro composto. Esse nzinho aqui, ele é exponencial, é 1 mais i elevado a n. Esta é a diferença. É 1 mais i elevado a n. Por isso que os juros ficam assim. Por isso que eles ficam desta maneira. Eles vão crescendo. E quanto maior o tempo, maior a diferença no tempo. É porque nós temos 1 mais i elevado a n multiplicado pelo capital. Agora sim, nós vamos ter o montante final. Daí sim, nós podemos fazer esse último processo de cálculo, utilizando daí a expressão algébrica. Então, mais uma vez, meus queridos, outro abracadabra. Agora, nós vamos finalizar. Temos a nossa expressão algébrica para juros compostos. Nós temos um capital que multiplica 1 mais i elevado a n. Essa é a grande diferença. Nos juros simples, este nzinho aqui, ó, ele apenas multiplicava a taxa de juro. Quer dizer, isso nada mais é do que uma soma repetida. Aqui não. Esse coeficiente aqui vai se multiplicar 4 vezes por ele mesmo. Então ele se multiplica a si mesmo. Esse que é o famoso processo do juro sobre juro, que as pessoas muitas vezes falam, mas não sabem como é que é. É assim. Então, meus queridos, como é que vai ficar no final? Meus queridos e minhas queridas, né? 10.000, que é o capital inicial, que precisa voltar, mais 1, mais a taxa de juros, que é o nosso 0,06, somando-se, entre parênteses, elevado a 4. Quer dizer, ele se multiplica 4 vezes por si mesmo. Então, quanto é que nós temos? 10.000 vezes 1,06 elevado a 4. Daí, nós vamos obter o montante final. Então, como é que fica? 10.000 vezes 1,262. Quer dizer, esse capital vai ser multiplicado em 1,26 vezes. Portanto, nós teremos 12.624,70 dinheiros. Fechando com a tabela que nós fizemos. Então, nós fizemos por dois métodos, por duas maneiras, né? Nós fizemos uma forma aritmética, calculando passo a passo, e aqui nós fizemos pela uma forma algébrica, que inclusive a gente pode fazer numa calculadora científica ou numa HP 12C, que não é nenhuma coisa extraordinária. Mas o que eu quero mostrar para vocês é exatamente agora esse processo final e a diferença de um para o outro. E daí nós vamos colocar então a nossa conclusão, que é o comparativo.
do juro simples com o juro composto. Como é que é o movimento de um e como é que é o movimento do outro. Então, outra vez, chegamos à conclusão. A conclusão o que é? O comparativo juro simples e juro composto. Então, meus caros, o que nós temos? O juro simples é 1 mais I vezes N. Juro simples. O juro composto é 1 mais I elevado a N. Então, é uma diferença profunda. E aqui nós fizemos um pequeno gráfico para mostrar a diferença de um para o outro. No juro simples, o rendimento cresce de maneira regular. Ele é sempre o mesmo, como se fosse numa escadinha, né? Aqui. Onde os degraus são sempre iguais. Olha. Nos juros compostos, modifica. Vejam que, à medida que o tempo passa, o juro composto ele vai se tornando cada vez maior e se diferenciando do juro simples. Quanto maior esse número de vezes aqui, esse juro composto, ó, ele vai lá para cima e esse juro simples continua crescendo, sem dúvida, mas de uma maneira regular. Então vocês vão ver que a diferença de um para o outro é absolutamente enorme no decorrer do tempo. Como eu falei, gigantesco, né? Então, meus caros, minhas caras também, esse é um dos motivos que vai mostrar por que os bancos têm lucros tão enormes, apesar das crises que acontecem, e mesmo nós estamos atravessando uma pandemia. Então, meus caros, meus queridos e minhas queridas, isso aqui finaliza a nossa exposição. Nós diferenciamos capital e juros compostos e mostramos a diferença do juro composto para o juro simples, demonstrando aqui, inclusive com um gráfico. Eu espero que vocês tenham gostado disto, tenham achado a minha exposição instrutiva, que vocês tenham aprendido, tenham gostado. E nós vamos continuar com esse nosso trabalho. E no próximo conteúdo que eu vou preparar, vai ser um conteúdo especial chamado O Segredo dos Bancos, que eu já para vocês. Mas no próximo trabalho, no próximo vídeo, eu vou deixar isso ainda bem mais claro. E farei também um vídeo sobre aplicações financeiras. Como que é esse processo de cálculo? Então, com toda certeza, ou mais provavelmente, nós vamos lidar com o segredo dos bancos. E depois, sobre aplicações financeiras, o processo de cálculo. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês a imensa paciência que vocês tiveram comigo. Espero que vocês tenham aprendido, que tenha sido útil, para nós podermos continuar com esse nosso trabalho de uma estrada sem fim. Até uma próxima vez, quando nós nos encontraremos. Até, meus caros.